Se existe um único ponto no planeta capaz de paralisar a economia global, é o Estreito de Hormuz. Com apenas 33 quilômetros de largura, é passagem de aproximadamente 20% do consumo global de petróleo. É, sem exagero, a jugular energética do mundo. Mas sob o impacto da Operação Epic Fury, o silêncio tomou conta das águas. O Irã selou a passagem. O tráfego despencou para zero, centenas de navios ancorados, transformando o Golfo em um cemitério logístico. O choque não foi apenas no preço do barril de petróleo, foi o efeito dominó. Fertilizantes, semicondutores e alimentos parados. O frete disparou. האיראנים אומרים, אם אנחנו תוקפים את הנכסים הכלכליים ואת האסטרטגיים, אנחנו מפריעים לכל העולם להתקיים, אנחנו פוגעים בכלכלה העולמית, אנחנו מעלים את מחירי הנפט, הגז והדלק ברחבי העולם, כך אנחנו נוכל ליצור לחץ על ארצות הברית. Os impactos do fechamento do Estreito de Hormuz são apenas uma pequena amostra de como a guerra do Irã é capaz de abalar a estabilidade mundial. O cenário expandido da história desse conflito é infinitamente maior. Ele remete às origens de uma civilização multimilenar que só se tornou o que vemos hoje há poucos anos. Para entender o que está acontecendo, precisamos compreender 4 pilares históricos que construíram o Irã moderno. O território que abriga o Irã é lar de um dos maiores impérios da história da humanidade. Em 550 a.C., um homem tomou conta de toda aquela terra. Ciro, o Grande, o fundador da primeira dinastia do Império Persa. Um império com uma extensão de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Se nós ocidentais lembramos de Roma como grande referência dos impérios da antiguidade, podemos dizer que a Pérsia mantém essa mesma memória para nossos distantes vizinhos do Oriente. Além de sua extensão territorial, o que realmente destacaria a importância do reinado de Ciro seria sua política geral de tolerância religiosa e cultural. Ciro foi citado no Antigo Testamento da Bíblia por permitir que os judeus cativos na Babilônia voltassem para Israel e reconstruíssem o Templo de Jerusalém. Em Isaías 45, versículo 1, Ciro foi chamado de ungido do Senhor e a civilização que ele fundou durou por séculos, contrastando fortemente com o que se vê hoje no Irã. Mahsa Amini was a 22-year-old Iranian Kurd. She was detained in Tehran by the morality police for allegedly not covering her hair properly. Quem olha para o Irã atual não imagina, mas foi Ciro o Grande que desenvolveu o que muitos chamam de a primeira declaração de direitos humanos da história: o Cilindro de Ciro. Através daquele cilindro de argila, há mais de 2.500 anos, Ciro libertou os escravos do antigo Império Babilônico, declarou que todas as pessoas tinham o direito de escolher a sua própria religião e estabeleceu a igualdade racial. 500 anos antes de Cristo, a Pérsia já praticava, de alguma forma, o que o Ocidente só articularia no Iluminismo, mais de 2.000 anos depois. E hoje, no mesmo território, um regime teocrático executa pessoas por apostasia. Uma mulher pode ser presa por mostrar o cabelo e muitas expressões religiosas contrárias à vontade do Ayatollah são subjugadas. A civilização persa havia dado origem a muitos impérios. O último deles foi o Império Sassânida, que seria assolado por pestes, guerras civis e um conflito contínuo contra o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. העם הפרסי הוא מתועד כבר לפחות 6,000 שנה. אפילו אצלנו בתנ"ך מופיע תיאור יפה מאוד במגילת אסתר על העם הזה, התכונות שלו. במגילה מובאות תכונות בעייתיות, או השתייה והעניין עם הנשים
והעניין עם הרכוש הרב והכל. אבל ההיסטוריה מראה שזה עם של גאונים, פרופסורים למתמטיקה, כימיה, פיזיקה, אסטרונומיה. הם הכירו 7 כוכבים שמסתובבים סביב לשמש, כולל הארץ. הם ידעו הרבה לפני אירופה שהארץ מסתובבת סביב השמש. זה עם של גאונים, רק הם היו moscatim. Mas enquanto conseguia sobreviver a tudo isso, o Império Sassânida não imaginava que seria subjugado pela expansão de um novo império que surgia do outro lado do Estreito de Hormuz. O Império Persa foi conquistado pelos árabes entre os anos 633 e 651. מאיפה באו הערבים ההם? מאיפה שהיום, מקה, מדינה, חיג'אז. מי שם היום? סעודיה. הנה לך, גם היחסים בין סעודיה ואיראן מושפעים גם מהזיכרון ההיסטורי הזה. אז זה הרקע לאיבה הגדולה בין איראן של היום לערבים. ובאמת, בשנת 636 לספירה, הם נכשלו מול צבא של אנאלפביתים. הצבא הערבי, האסלאמי שהגיע, ובקרב במקום שנקרא קדיסיה, בדרום עיראק של היום, הם נכשלו. והערבים שכבשו את פרז'ה, את פרס, אתה מבין? נפלו בידיהם מיליונים של אנשים, גאוני עולם. אבל מה הם שווים? והם מכרו אותם לעבדים ושפחות. את הגברים לעבודה בשדה, ואת הגברות לעבודה, את יודעת איפה. ואיך מכרו אותם? הביאו אותם לשוק, משפחה, הפשיטו אותם לגמרי, העמידו אותם על ספסל, כדי שהעוברים ושבים יראו את הסחורה. ומכרו אותם ככה, ערומים. הפרסים עד היום לא שכחו ולא סלחו. No entanto, a conquista cultural nunca aconteceu plenamente. Os árabes tentaram impor seu idioma e sua cultura sobre os persas. Mas o povo persa jamais desistiu de sua identidade. Se hoje no Irã se fala farsi e não árabe, é porque há centenas de anos, diversos poetas e linguistas persas mantiveram esse idioma vivo. Com o passar do tempo, novos governantes e culturas externas tentaram subjugar a região sem sucesso. E através dessas falhas, a cultura persa perseverou e se adaptou. Essa resistência civilizacional é essencial para entender o Irã moderno. Os iranianos nunca se viram como árabes e sempre mantiveram um sentido de excepcionalismo cultural que desafia qualquer tentativa de interferência externa. E esse sentimento se manifestaria mais vezes na história iraniana, não apenas por causa de sua cultura, mas também por suas riquezas. No início do século XX, a Pérsia era apenas uma sombra do que o império havia sido no passado. Naqueles anos, o valor do petróleo estava recém sendo descoberto. O chamado ouro negro já era valioso desde 1870, quando o primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller, maximizou sua utilidade. Foi neste contexto que, em 1901, William Knox Darcy, um empresário britânico, obteve uma concessão de 60 anos para explorar petróleo em uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. 75% do território iraniano. Em troca, o governo iraniano recebeu 20 mil libras esterlinas em dinheiro, ações de valor equivalente e a promessa de 16% dos lucros líquidos anuais, enquanto os ingleses ficavam com os outros 84%. 7 anos depois, a aposta de William Knox se mostrou muito assertiva quando o petróleo foi descoberto na região em 1908. A descoberta garantia a produção de mais de 6 bilhões de barris de petróleo, 900 barris por dia. Em 2 anos foi criada a Anglo-Persian Oil Company,
que depois se tornou a famosa British Petroleum. Esse arranjo se tornou a fonte central do ressentimento nacionalista iraniano por décadas. Após anos de instabilidade, um oficial militar chamado Reza Khan ascendeu ao poder. O parlamento persa o declarou o Shah do Irã, ou seja, o rei do país, em 12 de dezembro de 1925, fundando a dinastia Pahlavi. Reza Shah empreendeu o programa de modernização mais ambicioso da história iraniana. Em seus 3 primeiros anos de governo, o Shah substituiu a Sharia por códigos civis modelados na lei francesa. A educação foi secularizada e expandida dramaticamente. Um sistema escolar moderno com currículo padronizado, enfatizando ciência, matemática e disciplinas seculares. Já as escolas religiosas passaram a enfrentar restrições crescentes. Ao mesmo tempo que promovia a modernização, a nova dinastia provocava uma nova disputa por hegemonia cultural e despertava a animosidade entre a antiga cultura persa, a cultura trazida pelos árabes e também a cultura secular do Ocidente, a cultura daqueles que exploravam as riquezas naturais do país. Em 21 de março de 1935, o líder proibiu o véu feminino, uma intervenção sem precedentes nas práticas tradicionais. No mesmo ano, a Pérsia passou a se chamar oficialmente Irã, terra dos arianos, em persa, e incorporou símbolos pré-islâmicos à iconografia nacional. Esse era um movimento comum em diversas partes do mundo nessa época, como a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e até o Brasil de Vargas. Cada país, com suas particularidades, exaltava o nacionalismo e orgulho de seu povo, sob o comando de um líder carismático. Essa reorientação rumo à identidade persa-ariana representou um projeto nacionalista deliberado de conectar o Irã moderno ao seu passado antigo, em vez de ao seu presente islâmico. O clero muçulmano e os tradicionalistas resistiram ferozmente a essas mudanças, plantando as sementes de um conflito que explodiria décadas depois. No ano seguinte, o apoio do líder iraniano ao regime nazista faria os britânicos intervirem mais uma vez no país e substituírem seu governo pelo de seu filho, Mohammad Reza Pahlavi. Da tentativa de secularização da cultura local, com o orgulho ferido pela exploração ocidental do petróleo e com um crescente conflito de identidade, estavam a apenas um estopim para que nascesse o Irã moderno. Em abril de 1951, o parlamento iraniano pressionou o Shah a nomear um político nacionalista como primeiro-ministro. Seu nome era Mohammad Mossadegh, líder do movimento que defendia a nacionalização da indústria petrolífera iraniana e inimigo político do Shah Reza Pahlavi. Poucos dias depois da eleição, em 15 de março de 1951, o parlamento aprovou a nacionalização da indústria petrolífera, criando a Companhia Nacional Iraniana de Petróleo e fechando as refinarias controladas pelos britânicos. Logo em seguida, como era de se esperar, o petróleo iraniano foi alvo de um boicote internacional liderado pelo Reino Unido. Em 19 de julho de 1953, um experiente agente da CIA, Kermit Roosevelt Jr., chegou a Teherã. Sob o codinome James Lockridge, Roosevelt, que era neto do ex-presidente Theodore Roosevelt, seria o líder de uma operação secreta. Os americanos a chamavam de Operação Ajax. A CIA havia aprovado um orçamento de $1 milhão iniciais para ser usado pela estação de Teherã de qualquer forma que provocasse a queda de Mossadegh. Para isso, pagava agentes para se passarem por seus apoiadores. Sob essa fachada, atacavam mesquitas, agrediam líderes religiosos e vandalizavam símbolos da monarquia. O plano
era fazer o Irã inteiro acreditar que Mossadegh e seus apoiadores eram uma ameaça ao Islã e ao Shah. Em semanas, a base de apoio de Mossadegh desmoronou. Quando as multidões tomaram as ruas de Teherã pedindo sua queda, tudo parecia uma revolta popular espontânea. Essa campanha de desinformação virou a comunidade religiosa e grande parte do parlamento contra Mossadegh. A CIA também tentou recrutar o Shah do Irã contra o primeiro-ministro, e quando ele recusou, ameaçaram tirá-lo do poder também. Em 19 de agosto de 1953, o golpe finalmente se concretizou. Com o apoio de multidões organizadas pela CIA, militares tomaram pontos-chave de Teherã e o governo foi derrubado. O Shah, encantado pelo poder americano, disse a Roosevelt: "Devo meu trono a Deus, ao meu povo, ao meu exército e a você." O Shah cedeu 40% dos campos petrolíferos iranianos a empresas americanas. Um consórcio criado em 1954 pagava ao Irã metade dos lucros, melhor que o acordo anterior, mas ainda representando o controle estrangeiro sobre o recurso vital do país. A volta do petróleo para as mãos de outros países, somado à repressão social que o povo iraniano sofria, fomentou um sentimento na população: o Ocidente nunca deixaria o Irã governar a si mesmo. Você já se perguntou por que essa região não consegue se ver livre de um conflito que já atravessa séculos? A resposta não está nas notícias de hoje, mas na história. Por isso, a Brasil Paralelo fez uma investigação inédita, o Raio-X Guerra do Irã. A nossa equipe mergulhou na trajetória da antiga Pérsia até a guerra atual, trazendo fatos verificados, fontes primárias e uma linha do tempo detalhada para você entender a lógica por trás de cada tensão e como isso afeta o equilíbrio do mundo e, consequentemente, a sua vida. Não é apenas sobre o que acontece lá fora, é sobre como esse conflito pode bater à nossa porta. Mas atenção, este material é exclusivo para os membros da Brasil Paralelo. E para que você não fique de fora, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa comprometer o limite do seu cartão de crédito com uma assinatura anual. Ao garantir o seu acesso agora, você terá em mãos este documentário e mais de 100 produções originais da BP. Além de filmes premiados, um catálogo infantil seguro para todas as idades e cursos em diversas áreas do conhecimento. O que você vê aqui no YouTube é só uma pequena parte de um vasto conteúdo que os membros recebem. Ah, e tem um detalhe, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo aqui pelo link na descrição do YouTube ou pelo QR Code que está na tela. Aproveite o plano mensal da BP e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você e até breve.